Leonardo, eu vi falar que quem tem uma dupla que vai dirigir louvor hoje no seu lugar, é verdade? Hã? Rizomar e Yolanda. Olha os vestidos pra você ver. É igual, é dupla sertaneja lá de Goiás. Então vai dirigir o louvor no seu lugar, as duas hoje. Vem cá, Yolanda e Rizomar. Vocês vão dirigir o louvor no lugar dele hoje aqui, vem cá. Vamos cantar. Né, Yolandinha? Vai cantar ou não vai? Tá vendo aí? Estou falando pra você. Oxê. Vai cantar demais hoje. Pronto? Glória a Deus. Ok? Pronto aí, Marinha? Tudo tranquilo? E aí, tá de pé ou já mudou de ideia? Tá de pé? Rapaz, você não tem juízo não, hein? E aí, Tony, tá de pé ou já mudou de ideia? É mesmo? Rapaz. Aí, pastor Miller. E aí? O que você acha? Hã? Eu falei com o pessoal lá hoje, eles achou uma ótima escolha, sabia? A turma lá gostou muito, sem brincadeira. A turma gostou muito. Hã? O som aqui tá baixo? Não estou entendendo aí. Porque se aumenta aqui, explode o ouvido de vocês. Então tem que aumentar aqui, varão, aqui do som que sai do celular. Na gravação. Pronto, glória a Deus por isso, já que as meninas vão cantar hoje, as irmãs vão cantar hoje daqui a pouco, vão dirigir o louvor. As duas vieram iguais. Trifena e Trifosa. Racharoeira e Racha-Taboca. Tá tudo certo. Brincadeiras à parte. Sei quem acha aqui que Jesus era divertido, levanta a mão. Quem acha que Jesus era divertido? Eu também acho. Acho que ele chegava e ele deveria, porque ele era o Senhor, ele contava as piadas lá do céu. Deve ser interessante as piadas lá do céu, né? O Senhor contando umas piadas lá assim. Eu falei, deixa eu te contar uma aqui, Pedro, que meu pai contou para mim. Então chegavam a perguntar, Senhor, quais piadas que o Senhor contava? Porque o Senhor era, eu imagino que Jesus era brincalhão, era gente boa. No redor com os 12 ali, era uma coisa tremenda, porque senão ninguém aguentava, né? Porque eles viviam juntos, os 12 ali, e ficava muito chato ficar só uma coisa só ali. Hã? Séria, fica chato. E aí, Jesus começava a brincar, porque os camaradas tinham assim, um prazer estar com ele. Então, eu imagino que ele deveria ser divertido demais. Senão, não tinha feito a gente divertido, né? Mas falando nisso, vamos falar das coisas sérias. As coisas sérias são... Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos falar, então, com o nosso divertido Senhor. Senhor de toda a terra. Vamos falar agora, vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos visite nessa noite, fale conosco nessa noite de maneira especial. Ah, Jesus.
Senhor Jesus, Pai Santo, como está escrito no Salmos 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e nós encontramos teus altares, Rei meu e Deus meu. Nós encontramos a tua casa, meu Pai. Meu Deus, valem mais um dia na tua presença do que 1000 fora deles. E eu quero te dizer, meu Pai, de maneira especial, que o Senhor esteja em cada tempo, em cada etapa, Senhor, desse culto, meu Pai, nas orações, nos louvores, esteja, meu Pai, na palavra, nas ofertas. Cada pessoa saia daqui, meu Pai, cheio da sua presença, cheio da sua glória, da sua vida e da sua unção. Espírito Santo, fala conosco, meu Pai, de maneira especial. Levanta as suas mãos, vamos orar juntos e ore comigo e fala: Senhor Jesus, que o seu Espírito esteja agora levando-me, ó Deus, a ser livre no meu interior, na minha alma, no meu espírito, no meu coração, para que eu possa te louvar, te exaltar, te bendizer, te adorar. Abre, meu Pai, meus ouvidos espirituais, a minha mente, os meus olhos espirituais, para ver, ouvir, sentir o que o Senhor tem para a minha vida. Ó meu Deus, que eu esteja tomado de sensibilidade para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvá-lo agora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos estão dispostos a louvar ao Senhor? Oxente, diga amém com coragem, irmão. Tá com vontade de louvar ao Senhor? Verdadeiramente Ele não falha, amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para te louvar, para te adorar, e eu creio que não sairei daqui sem receber a minha bênção. Amém? Quantos creem nisso? Aplauda o orçamento do Senhor e vamos louvar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar que o amor do Senhor não falha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem acredita que o nosso Deus é Deus de milagre, diz aleluia. Com esse aleluia você não acredita em nada. Vamos lá. Quem acredita que o nosso Deus é Deus de milagre, diga aleluia. Cadê aquele moço chamado Fernando, aquele que viu a sandalinha de Jesus? Rapaz, tem uns cabras, viu, Miller? Que eles passam o negócio assim, ele vê a sandalinha só assim. Quando ele vê a sandalinha, porque ele está mais para lá do que para cá. Ele deu uma sandalinha e falou: Jesus, eu quero ver só a sandalinha, o resto. Fica de pé aí, Fernandão. Gente, vamos aplaudir esse moço, né? Olha. Quem lembra da gente orar o tempo inteiro por ele aqui? Quantos dias foi de Covid lá na UTI, varão? Hã? 33. E no hospital? Jesus Cristo, 120 dias. Rapaz, tinha tanto hotel para você ficar, você vai ficar justo naquele, irmão? Rapaz, olha. Deu tudo certo, né, rapaz? Deus é Deus de milagre. Tem uns cabras que é interessante, né, rapaz? Todo poderoso olha para ele assim e fala: esse não vai para as fileiras do lado de cá ainda não. Olha. Mas é estreito, viu? É ou não é, Fernandão? É estreito. Parabéns pela vitória, viu? Mas pode pedir um negócio? Valorize essa vitória, viu, meu irmão? Esteja diante do seu Deus, viu? Porque poucas pessoas tiveram essa oportunidade que você teve de passar por esse vale e estar aqui. Muitas e muitas pessoas estavam diante de Deus, clamaram e o Todo-Poderoso falou assim: não, ó, vem embora. E você esteve lá, ralou, sofreu pra caramba, mas o Todo-Poderoso te deu mais uma oportunidade. Ó, segura mesmo,
vem para a igreja, vamos andar na fé. Nossa fé é muito tranquila de andar. O que nós queremos andando na fé? Ficar livre do mal e nos apegarmos ao bem o tempo todo. Só isso. E se porventura errar e pegar o mal, vamos pedir perdão, vamos consertar e continuar a nossa caminhada. Tranquilo. Glória a Deus por isso. Gente, o caso é o seguinte. Deixa eu dizer aqui, fazer um pedido a vocês. Pedido mesmo, de todo o coração. O caso é o seguinte. Mês passado agora, dia 26 de setembro, gente, foi meu aniversário. 26 de setembro foi meu aniversário. Hã? Não, foi 26 de setembro. 26 de setembro de 86 eu vim para Jesus Cristo. É meu novo nascimento. Eu tenho 2 novos nascimentos. Tenho 2 nascimentos. Aquele que é da veieira, que eu vou fazer 57 agora, dia 5, terça-feira. E aí tem aquele da fé. Gente, quando eu lembro, cansa. 35 anos na fé. O que vocês acham? É muito tempo, né não? Quem quer chegar a isso, levanta a mão. E vai mais. Então, eu vou dizer um negócio para você. Eu estava falando com Deus. Deus, eu queria um presente assim da igreja. E o presente que eu quero da igreja é o seguinte. Terça-feira, 19 horas para 19h30, eu gostaria muito que vocês viessem à igreja. Sabe para quê? Para orar por mim. Só para isso. Mesmo. Só para agradecer ao Senhor. Junto comigo. E falar, eu vou lá para orar pelo meu pastor. Eu quero estar lá pessoalmente. Para ministrar e falar, Deus, obrigado. Isto é, se você acha que eu sou uma bênção para a sua vida, venha louvar, adorar, bendizer ao Senhor. São 35 anos. 57 é bom, mas melhor os 35. Que vou fazer no dia que eu faço 57, sabe? Então eu gostaria muito que vocês estivessem aqui. Muito mesmo. No culto de ações de graças mesmo, para louvar, para adorar e bendizer e receber a sua oração. Quantos entenderam? Diga aleluia. Faz esse esforço, bispo, mas eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Eu sei disso. Mas abre um tempinho lá apenas para fazer isso. Para fazer isso. E vou apelar um pouco. Se fosse o aniversário e você me convidasse, eu iria. Você pode ter certeza que eu iria. Se você me convidar, eu vou. Eu vou, primeiro, porque eu gosto de aniversário. Segundo, porque eu gosto de honrar aqueles ali, é aniversário e tudo mais. Tanto é que todo mundo faz aniversário, eu fico sabendo. Eu tenho até mania agora de botar a foto lá, ajustar. E para quê? Porque o aniversário é importante, mas principalmente esse da fé. É ou não é, Paulão? 35 anos é muito tempo, né não? É tempo demais, meu pai do céu. Só de pensar cansa, né? Mas é isso aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Acho que não precisa nem abrir, né? Todo mundo sabe esse texto de cor, né? O que diz esse texto, gente? Então, olha o que Jesus disse aqui. Quando nós olhamos esse texto, interessante que esse texto, quando é o curso de novos pregadores, a gente usa ele muito, né? Para aprender a fazer interpretação do texto, né? Porque Deus, o que ele fez? Ele amou. Amou quem? O mundo. Então, porque Deus fez o quê? Não. Vamos separando, vamos lá. Porque Deus fez o quê? Ele amou. Amou quem? Como? De tal o quê? Maneira. E a maneira tal com que ele amou, ele fez o quê? Ele deu. Deu quem? Seu filho. Seu filho, o filho o quê? Para quê? Para que todo aquele quem? A pessoa, que nele o quê? Não faça o quê? Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então esse texto aqui é extremamente conhecido e Jesus foi muito claro. Porque Deus,
ele amou. Amou quem? As pessoas do mundo. Como? De uma tal maneira que ele fez algo. O que ele fez? Ele deu. Deu o quê? Seu único filho. Por qual motivo ele deu seu filho unigênito? Para que toda pessoa fizesse o quê? Viesse a crer. Crer em quem? No seu filho. E ele crendo ia acontecer o quê? Ele não viria o quê? A perecer. Mas ele teria o quê? Por causa da sua fé? A vida eterna. Ele teria a vida eterna. Pronto. Então isso foi o que Deus fez por mim e por você. Ele deu Jesus para que não viéssemos a perecer, nós viéssemos a crer, e porque nós viríamos a crer, ou porque nós cremos, nós recebemos como troca da nossa fé a vida eterna. Pronto. Mas agora, o que diz 1 João 3,16? Você já parou para pensar? Vamos lá em 1 João 3,16. Para você ver aqui. Só põe um lá, 1 João 3,16. Conhecemos, pois, o amor de Cristo, que ele fez o quê? Deu a sua vida por quem? Por nós. E nós devemos o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Olha como ele mudou aqui. Ele pegou em João 3,16, diz que o próprio Deus deu seu Filho unigênito, para que todos nós que viéssemos a crer, não perecêssemos, mas nós pudéssemos então ter a vida eterna. Agora em 1 João 3,16, ele muda, ele diz, olha, e conhecemos o amor nisto, que Jesus deu a sua vida por nós. Deus deu Jesus por nós para que nós viéssemos a crer e tivéssemos a vida eterna. Agora ele chega e diz, assim como Jesus foi dado por Deus para que você tivesse a vida eterna, assim devemos nós dar as nossas vidas por outras pessoas. Ou seja, o próprio Deus deu o exemplo. Ele disse, primeiro eu dei o meu filho por você. Pronto, eu fiz então a minha parte. Agora, o que é que eu estou pedindo de você? Que você então dê a sua vida em prol de outros irmãos, de outras pessoas. Ele está dizendo, siga o meu exemplo. Faça o que eu fiz por você. Porque ele não poderia exigir ou pedir que nós pudéssemos dar a vida pelo outro, se ele primeiro não tivesse feito por mim e por você. E é exatamente nisso que eu quero falar essa noite, a respeito de nos tornarmos servos de Deus. Porque um servo de Deus, ungido por Deus para servi-lo, ele faz exatamente o que o Todo-Poderoso fez. Ele pega a sua vida e fala, olha, o Senhor deu sua vida por mim. E hoje, se eu sou filho de Deus, se eu sou lavado pelo sangue, se eu fui liberto, se eu fui curado, se eu tenho estado esse tempo todo no processo de libertação, de restauração, de transformação, eu devo isso ao fato de que o Senhor deu Jesus por mim. Porque sem Jesus, eu não conheceria de maneira nenhuma o caminho. E se eu não conhecesse o caminho, eu não conheceria a verdade. E se eu não conhecesse a verdade, essa verdade não me libertaria. De maneira nenhuma. Eu só estou no caminho da libertação, da cura, da restauração, por causa da verdade.
E essa verdade, eu a conheci, entrando e fazendo o quê? Entrando no caminho, que é Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Então o que é que ele diz? Ele chega e diz claramente, ele fala, olha, assim como eu fiz, eu acho que vocês devem fazer. Eu preciso que você faça isso, que você então possa dar sua vida pelos seus irmãos, por aqueles inclusive que não vierem, ainda não estão crendo, que ainda não pertencem a Deus, mas que virão a crer. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Agora, preste atenção aqui, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Leia comigo, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 18. Marcos capítulo 1, versículo 18. Marcos 1, 18. Deixando logo as suas redes. Vamos pegar o 17 primeiro, por favor, para entender o contexto. Aliás, vamos pegar o 15, né, amigo? Para ficar mais fácil. Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. 16. E andando junto ao mar da Galileia, então ele viu Simão, ou seja, o pedregulho, né, o Pedrão, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram o quê? Pescadores. Aí então olha o que Jesus fez, versículo 17, e Jesus disse, vinde após mim, e eu farei com que sejais o quê? Pescadores de homens. Isso mesmo. Quando nós lemos João 3,16, ele estava falando exatamente sobre isso. Ele está falando, olha, o meu Pai me deu para que você fosse salvo. Agora, eu estou dizendo a você, assim como eu dei a minha vida por você, você deve dar a sua vida pelos seus irmãos. E ele disse, olha, para que isso aconteça, vinde após mim. Vinde atrás de mim, andando junto comigo, estando comigo, e eu vou lhe ensinar a pescar homens, a ganhar homens, a buscar homens. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Uma pessoa, para que ele possa pescar homens, ganhar homens, sejam ele criança, que ele está falando gênero, seja ele criança, seja ele pré-adolescente, seja ele adolescente, seja ele um jovem, seja ele um adulto, seja ele uma pessoa de idade, seja homem, seja mulher, não importa. Para que ele possa fazer isso, a Bíblia Sagrada diz claramente, assim como Jesus foi dado para que pudesse te salvar e me salvar, devemos dar nós a nossa vida pelos nossos irmãos. Se eu quero dar a minha vida de alguma forma para servir a Deus cuidando de pessoas, se eu quero ser claramente um servo de Deus que pesca homens, que ganha homens para Jesus, fazendo o que Ele me ordenou, com muita clareza, eu preciso fazer algo. Eu preciso, olha para cá por favor, gostar de gente. Eu preciso gostar de gente. Mas bispo, sim, eu preciso gostar de gente na sua totalidade. Eu vejo diariamente, e eu presto atenção, não só pessoas falando, mas então a gente vê claramente assim, nos meios de comunicações, algumas vezes você olha para as pessoas dito famosas e pergunta, o que você quer? Ah, eu quero engravidar. Por quê? Porque eu adoro criança, eu amo criança, criança é a melhor coisa que tem na terra. Tempo desse passado, antes da pandemia, aí uma jovem senhora, ela não é evangélica, mas eu já a conheço há algum tempo, e aí então ela esteve no nosso escritório falando, né? Falou, bispo, eu vim aqui para você orar por mim e tal, porque eu quero engravidar. E ela já estava
42 anos já. Ou seja, ela casou e resolveu investir na carreira dela, ou seja, de trabalho, para melhorar, para crescer, equilibrar financeiramente e tal, e decidiu aos 42 de segundo tempo, engravidar. E olha, gente, é uma situação muito difícil. Por quê? Porque, infelizmente, óvulo feminino, quando dá por volta de 33 anos de idade da mulher, infelizmente o óvulo já está envelhecido. Qualquer pesquisa que você fizer, que você olhar, isso é um fato, é uma realidade. E as gravidez, a partir de 33 anos, começa a ficar de risco, podendo o bebê muitas vezes vir com problema encefálico. Tanto é que, se você for olhar o número de crianças hoje que estão nascendo, claramente com alguns problemas sérios, é muito porque as mulheres, ou seja, resolveram engravidar muito mais tarde. E várias delas vai por inseminação. Quando engravida, vem 3, 4 de uma vez, e é assim. Nada contra, só estou dizendo que quanto antes uma mulher, antes dessa faixa, puder engravidar, para evitar complicações, para evitar dificuldades, inclusive para engravidar, porque para engravidar isso aí é muito caro. É muito caro um bebê produzido lá, ou seja, pela medicina. É puxado, é difícil. E aquela mulher chegou, e eu quero engravidar, e eu falei, por que é que você quer engravidar? Ela falou, porque eu amo criança, porque eu gosto muito de criança, eu adoro criança, eu quero ter uma criança. Eu falei, mas você gosta de gente? Você gosta de gente adulta? Eu falei, eu acho muito chato. Eu falei, então você não pode ter filho. Ele falou, por que eu não posso? Porque a infância é o menor tempo que um ser humano tem. De 0 a 8, de 8 anos para cima já é pré-adolescente, com 12 ele já é um aborrecente, e aborrece mesmo, que a maioria que tem menino de 12 anos para cima aborrece pra caramba. Com 18 ele já é um rapaz, com 25 para 30 ele já é um homem, uma mulher, com 60 ele já é idoso. Daqui 3 anos eu sou idoso, vou pegar minha carteirinha. Daqui 3 anos eu ando de buzu de graça. Eu tenho um amigo lá na faculdade, né? Ele, quando começamos o curso junto, ele estava com 59, né? Quando ele fez 60, aí todo mundo chegou, bateu palma, e eu falei assim, sabe qual é a maior alegria do Humberto? Ele pegou a carteirinha dele de idoso, pode entrar de graça no buzu agora. E quando ele chega lá assim, ele chega, esse lugar é meu, está reservado. Andar de buzu, andar de graça. E abrindo um parênteses aqui, tem um milagre, gente, tem um milagre na nossa cidade, que é grande demais, né? Um milagre assim. O governador nosso, o nosso prefeito, o Rui Costa, mais o tal do Bruno Reis, eles têm um poder, têm um milagre, que é um negócio que eu não entendi até hoje. Os ônibus lotado, os trens do metrô lotado, e lá não pega Covid. É um negócio de louco, é muito poder, você não acha não? Não pega Covid nem dentro de ônibus e nem dentro de trem lotado, mas em qualquer festinha pega, mas lá não pega. Poder puro. Nós estávamos passando assim, eu e Cleude, né, passando com o carro assim, a Cleude olhou e falou, meu Deus do céu, está lotado, gente. Eu falei, pode ficar tranquilo que aí não tem Covid. Aí não tem. Nas festinhas da sua casa tem, mas aí não tem, porque se tem, ninguém conta. É ou não é? É ou não é poderoso? Pois é, então aí não tem. Voltando para o nosso assunto aqui, aí eu falei para ela, eu falei, minha amiga, como é que você vai querer ter filho? E na hora que esse menino te aborrecer, que ele entrar na aborrecência, que ele te peitar, que ele bater de frente, que os meninos hoje estão muito ousados. Eu me lembro claramente, né? Nesse trem de ousadia, com uns 14 anos assim, resolvi enquadrar a garota lá de casa, a Andressa, né? Fui enquadrar ela e tudo, ela foi, levantou assim, brava, falou assim, se você fizer eu falar desse jeito, eu vou no delegacia e te denuncio. Viu, Lucas? Para você entender como é que funciona o negócio, tá bom? Você vai ter bebê, então vai ter os 12 logo para ficar tranquilo aí. Então presta atenção. Ela falou, eu levo na delegacia. Sabe o que eu fiz? Peguei ela para o braço e falei assim, vem entrar dentro do carro. Falei, por quê? Nós vamos lá agora.
Por quê? Você vai me denunciar. E sabe o que vai acontecer? E eu vou aproveitar e vou lá entregar você para o delegado para ele cuidar de você. Para ver se ele te aguenta pelo menos um dia. Só para você ver. E tem um detalhe. Sem devolução, viu, amiga? Sem devolução. Porque na hora que o delegado descobrir, aí ele vai falar, meu pai fez assim, ele vai acreditar em você. Eu falo, delegado, pega essa menina, leva ela para sua casa, passa um dia lá. Não devolve. Aí depois você vai ver como é que funciona o negócio ali. Você vai ver que o delegado rapidamente vai querer devolver. Eu falo, de jeito nenhum, fica com esse negócio aí para você. Então, os meninos estão ousados, estão atrevidos como nunca. E olha, porque é uma boa filha, imagina se não fosse. Mas, e ela falou, eu quero ter filho. Então você tem que começar a dilatar. Porque você precisa gostar de gente na sua totalidade. E quem quer ser um pescador de homens, precisa começar a dilatar, abrir o coração, abrir a sua alma, abrir o seu espírito. Porque se você não começar a abrir, você vai falar, meu Deus, é muito melhor trabalhar com computador, meu Deus, é muito trabalhar com limpeza, meu Deus, é muito melhor trabalhar naquilo que eu faço, porque gente é problemática. Não, gente. Eu preciso dilatar para gostar de gente em cada fase. Não importa que idade ela tenha, ou que faz. Eu preciso aprender. Se eu quero ser um pescador, se eu quero dar a minha vida para abençoar pessoas, eu falo, Deus, me ajuda, me leva a ver para além dos problemas, me leva a ver esse ser humano para além das dificuldades que ele tem, me leva, Senhor, para ver esse ser humano para além, meu Pai, das suas inconstâncias, para além dos seus medos, meu Deus, me leva a ver esse ser humano para além do fato de ser mentiroso, do fato de ser um pecador miserável, de fato de ser muitas vezes uma pessoa que ninguém quer. Eu preciso olhar para além, porque para além do que ele faz, do que ele é, do que ele sente, como se comporta, tem uma pessoa, e essa pessoa eu preciso dilatar para crer que vai ter jeito, porque tem jeito para essa pessoa. O pai dela já desistiu muitas vezes, a mãe desistiu, o marido desistiu, a esposa desistiu, os pais desistiram do filho, os filhos desistiram dos pais, mas nós como Rehobote, nós estamos aqui para aceitar essa pessoa, acolher essa pessoa, porque nós não vamos olhar com os olhos humanos, vamos olhar com os olhos de Jesus. Jesus foi dado por mim e nós seremos dados por elas em nome de Jesus. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Eu preciso olhar para além. E nisso, olha comigo por favor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, para você entender melhor o que nós estamos dizendo. Olha aqui. Então Davi se retirou dali e foi para a caverna de quê, gente? De Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Esses irmãos aqui, era aquela cambada de 6 irmãos que estavam tomados de ciúme, né? Eliabe, Samar, essa turma toda, porque foram preteridos nas questões do reinado, de quem seria escolhido o reino. Quando a coisa apertou, eles desceram para Davi. Mas olha o que chama a atenção aqui, ó. Quando eles desceram para estar com Davi, Davi então o quê? Acolheu seus irmãos, acolheu sua mãe, acolheu seu pai. Ah, bispo, mas isso aí é tranquilo, acolher pai, acolher irmão, acolher a família é fácil. Gente, a família é mais problemática que a de gente de fora, vocês sabem disso, né? Alguns têm o privilégio de ter uma família ajustadinha, arrumadinha, mas tem sempre um lá que apronta. Família não tem jeito. Família é igual parafuso. Você vai pegar 10 parafusos, você vai colocar ele numa tábua. Tem sempre um que encrenca ou para entrar ou para sair.
tem sempre um rebelde. Toda família tem um. Lá em casa não. Lá em casa, meus irmãos não tem nenhum. Meus irmãos são os melhores irmãos que tem. Inclusive eles estão aqui. Meus parentes são os melhores que tem. 1.750 quilômetros. Beijo para vocês. São maravilhosos. Todo mundo. A gente só vê as coisas boas que a gente tem, né? Mas aí Davi pegou essa turma toda. Agora, olha o versículo 2 para você ver. Quando eu estou falando para você que é gostar de gente na sua totalidade para além da sua problemática. E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam o quê, gente? Em aperto. Todo homem o quê? Endividado. Todo homem o quê? Desgostoso de espírito. E ele o quê? Se fez chefe deles. E eram com eles o quê? 400. Já não tinha cambada de irmão ciumento? Os pais que não convidaram para o almoço lá com Samuel? Aí então Davi, quando eu leio esse texto, eu falo, Jesus de Nazaré, não tem juízo nenhum esse homem. Sim, humanamente falando, não tem. Aqui, mostra claramente tudo aquilo que nós não queremos para a nossa vida. Que nós detestamos, que nós queremos distância do ser humano. Primeiro, homens que andavam em aperto, ou seja, estavam apertando de todo lado, sendo perseguidos. Segundo, endividado. Ele chegava em você e dizia, me empresta 10 aí, me empresta 20 aí, me empresta 40 aí. Estava sempre pedindo dinheiro emprestado. E além disso, a Bíblia Sagrada diz que eram homens desgostosos de espírito. Gente, um indivíduo desgostoso de espírito reclama de tudo, murmura de tudo, fala mal de tudo. Tanto é que Davi, quando ele simplesmente lá no capítulo 29 desse livro aqui, quando eles chegam em Ziclague, voltam de Ziclague, quando eles chegam ali, simplesmente os amalequitas tinham dado contra o arraial, tinham levado as esposas dos 400. E a Bíblia diz então que eles, quando viram que as mulheres, que os bens, que as vacas, os carneiros, os camelos, tinha tudo sido levado, eles choraram de urrar, até não ter mais força. Quando terminou, os 400 pegaram pedra e queriam apedrejar Davi, porque eles culparam Davi por aquela situação. Esses eram os camaradas que Davi estava chefe deles. Queriam apedrejar. Enquanto Davi estava levando eles a crescer, enquanto Davi estava levando eles a prosperar, enquanto Davi estava levando eles a guerrear e começarem a pagar as suas dívidas, Davi era o cara. Quando chegou uma situação, eles culparam Davi e pegaram pedra para atirar em Davi. Homens o quê? Desgostosos de espíritos. Um homem endividado faz loucura. Um homem em aperto. Mas é isso mesmo. Você acha que é diferente do que está posto aí fora? Abre comigo também, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha aí, 2 Timóteo, capítulo 3, para você ver. Versículo 1 em diante. Para você ver a outra relação de gente que está aí fora. Jesus, então, aqui, ungido pelo Espírito Santo, mandou Paulo escrever o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Por quê? Olha a lista. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha esse aqui, desobediente a pai e mães. Tem isso lá? Tem isso ou não tem? Demais. Ingratos, profanos, continue, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, só gosta de gente ruim, gente que não presta, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia deles, destes afasta-te. Ou seja, você pega a lista de Davi e pega essa lista aqui, é exatamente essas pessoas que nós vamos lidar com elas. Olha o que ele está dizendo ali.
traidores, amantes de si mesmo, desobedientes a pai e mãe, presunçosos, orgulhosos, arrogantes, avarentos, tendo aparência de piedade, mas na verdade estão toda sorte de coisas ruins. E essas pessoas estão aí. Elas são uma realidade. E quando nós olhamos com os olhos naturais, eu falo, eu quero distância. Quando nós olhamos com o olhar humano, nós falamos, afasta-te de mim. Quando eu olho com o olhar humano, eu falo, não é problema meu. Mas quando nós olhamos para João 3,16, ele diz, eu dei Jesus por você. Quando eu pego 1 João 3,16, ele fala, vai, faço o mesmo. Mas sabe por que nós pensamos e olhamos para esse texto todo aqui, de 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5, e nós olhamos e nós queremos distância, porque nós esquecemos de quem nós éramos. Nós esquecemos de como nós chegamos na igreja, de quanto trabalho nós demos para Deus, de quanto trabalho nós demos para os próprios pastores. E agora nós estamos nos eximindo da responsabilidade. Nós não queremos, porque achamos que somos melhores do que eles. Querido, nós nos tornamos um pouquinho melhores porque Jesus foi dado por mim e por você. E quando ele foi dado por mim e por você, ele tocou no coração de alguém para que aquela pessoa pudesse ser dada por nós. Quem foi dado por mim, eu me lembro claramente. Ricardo Lorena, que era um militar do NPOR no exército, que me apresentou um pastor, que já faleceu. E aquela pessoa, a primeira coisa que fez, me deu uma Bíblia, e ele se deu e se gastou, até que firmasse os pés em Cristo. Mas escuta, olha para você mesmo. Eu olho para mim mesmo. Como era? Como estamos agora? Nós temos o privilégio de dizer, nós passamos às vezes uma semana inteira e tudo de bom nos acontece. As coisas ruins que acontecem são pontuais, coisas normais da vida. Tirando aqui praticamente o tio de Miller, que passou por um estreito tremendo, o restante de nós passamos por coisas naturais, normais da vida, em termos de sofrimento, no sentido de pessoal, estou dizendo. Mas vencemos. Mas essas pessoas, interessante que o capítulo 4 do livro de Eclesiastes, ele chegou e olhou e disse claramente, falou, olha, eu vi algo terrível na terra, porque eu vi homens que estavam oprimidos, e a força estava do lado dos opressores, e eles não tinham consolador, eles não tinham quem os consolasse, não tinha quem estivesse por eles, não tinha quem apacentasse, não tinha quem cuidava deles. Estavam debaixo do espírito da opressão, ninguém foi dado por ele, mas o Senhor Jesus chegou e disse claramente, eu fui dado por você, primeiro, ou seja, o livro de João 3,16, agora devemos nós dar a nossa vida por outras pessoas. Eles são ruins mesmo, são traidores, são malandros, são terríveis, são problemáticos, mas nós vamos olhar para além disso, porque lá por trás tem um ser humano que precisa ser salvo, e eles não serão salvos se nós não formos atrás em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Pergunta ao seu irmão, você quer se dar para isso? Por outros? Para que outros sejam ganhos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos 78, 72. 78, 72. Salmo 78, versículo 72. Assim, vamos pegar o 7:1, por favor.
e o tirou do cuidado das que se acharam prenhas, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Versículo 7:2 agora. E assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. Ele está falando aqui de Davi. Quando Davi se tornou pastor de Israel, ele simplesmente apacentou com integridade de coração e os guiou nas perícias da sua mão, ou seja, uma pessoa que aprendeu a cuidar, a zelar do rebanho. Por isso que nós temos que aprender a cuidar e a zelar de pessoas, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E por falar nisso, nessa situação toda, eu me lembrei de algo. Lembrei de algo aqui. Deixa eu pegar aqui só rapidamente aqui. Só um instantinho aqui. Não fujam, não corram. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Para eu falar certas coisas, falar as coisas certas. O que eu vou falar aqui, eu preciso falar certo aqui. Ó. Tem aqui uma jovem senhora que chama Elisângela, que a gente chama de Eli. Quem é? Hã? Pronto. Anne, faz um negócio. Pegue a cadeira e põe ela aqui, na frente aqui, por favor. Virada para lá. Ajude ela aí, Manu, por favor. Ajude sua mãe. Pronto, para não bater. Isso, vai lá. Pronto. Agora vire. Vire para lá. Pronto. Gente, essa aqui é Eli Oliveira. Elisângela Oliveira. Que é irmã de Anne. Que é tia de Manu. Tá certo? Então acontece o seguinte. Foi ontem, sábado. Aí ele me mandou algo aqui. Olha o que ele diz aqui, eu vou ler para vocês. Eu sou Elisângela, ou Eli, sou portadora de ELA, esclerose lateral amiotrófica, certo? Uma doença degenerativa do sistema nervoso, que enfraquece os músculos. Moro apenas com meu filho de 11 anos e com progressão da doença. Não consigo realizar atividades laborais. Com a fraqueza nos braços, até as tarefas mais simples, como pentear o cabelo, escovar os dentes, tem sido extremamente complicado para mim. Preciso com urgência de uma pessoa para me ajudar com os cuidados pessoais e algumas tarefas em casa. Necessito também de uma adaptação na minha casa para auxiliar na minha locomoção com a cadeira de rodas, é claro, com segurança. Preciso de suplementação de fraldas, medicações que são muito caros. Eu recebo uma aposentadoria de R$ 1.200, que mal dá para pagar a água, luz, poucos medicamentos e alimentação do meu filho e dela também, né? Que me ajuda no que pode. Estou com dificuldades na comunicação. Realmente, quando ela vai falar, tem muita dificuldade. Pois a doença já me comprometeu a minha fala. Então, eu estou aqui, ela abriu claramente, para fazer aquela vaquinha que tem, ou seja, que abre para poder receber ajuda. Qualquer valor será muito bem-vindo. Preciso muito de sua ajuda. Deus abençoe a cada um. Então, preste atenção. Ela abriu aqui a vaquinha e eu vou enviar para cada um de nós, será enviado. E aí, você lá vai sentir no coração, assim como Deus Todo-Poderoso deu Jesus para cuidar de nós, devemos nós cuidar do nosso irmão. E ela está precisando de nossa ajuda, gente. Porque R$ 1.200 para fazer o que precisa ser feito, olha, 1.200 com uma pessoa dita normal já é difícil. Imagina com a situação que a minha irmã está passando. E nós não somos uma igreja que corre e que deixa o outro na dificuldade. É claro que cada um sabe da sua condição financeira, mas uma coisa é certa: a cada 5, 10, 15, 20, 100 reais que investe nisso aqui, é menos 5 de problema.
é menos 5 de problema. Ah, bispo, eu só tenho R$5 para dar na vaquinha. Ok, os R$5 vai dar para comprar o pão dela e o pão do garoto. Certeza que vai. Quer dizer, já comeu o pão? É. Já comeu o pão. Sim ou não, igreja? Porque às vezes nós achamos que R$5 é pouco. É pouco para quem tem bastante, porque para quem não tem, fica difícil. Então, às vezes, o 1.200 fala, olha, deu tudo, eu não tenho o dinheiro do pão. Aí ela, opa, caiu 5 aqui, vai lá meu filho, compra o pão. E aí vai lá e trouxe o pão saboroso, ela come o pão e o garoto come. E nós vamos investir. E além disso, nós vamos começar agora, vamos começar a jejuar e a orar para que a situação dela mude. A situação do físico dela, não importa se mexeu com o sistema nervoso central. Nós mexemos com Deus que mexe com o nervoso, com o central, mexe com tudo. Mas antes que isso aconteça, nós precisamos fazer esse investimento. Sim ou não, igreja? Quantos concordam, levantam a mão. Ela já congrega conosco há vários meses através das lives. Não é de agora. E aí então, porque a irmã também estava no interior, agora está vindo constantemente. Então é nossa irmã e nós vamos, quantos vamos investir? Sim ou não? Está vendo aí, Eli? Essa é a sua igreja, viu, minha irmã? É a sua igreja. E a sua igreja, ela vai ajudar você. Agora, em oração para mudar o seu quadro e tal. E até que mude o seu quadro, nós estaremos... Hã? Não, testemunho de uma coisa e outra. E daqui um pouco, já essa semana eu tenho coisa de todo mundo no Zap, vou enviar para cada uma dessas pessoas, e já a semana, ou seja, a partir de hoje, amanhã, já vai caindo lá. Ah, mas hoje caiu só R$5, não interessa, é menos 5 de problema. Caiu R$10, menos 10. Quem pode dar mais e assim por diante. Por quê? Quem sabe da dificuldade é quem está passando a dor. Amém, irmão? Sim ou não? Né, pastora? Verdade. Pode levar então agora. Festa, Elisinha. Amado do coração. Pronto, levanta aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, gente? Agora, se eu quero conhecer, ou seja, gerar na perícia do coração, ou seja, fazer bem feito, vamos pegar aí, por favor, Provérbios 27, 23. Vamos lá. Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das suas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu rebanho. Então, o que acontece, gente, é que às vezes... Quando nós vamos trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas, nós temos aversão àquela pessoa, ao problema que ela possui, porque nós ouvimos falar do problema. Mas, gente, aquela história que aparece aqui para nós, tem uma história por trás. Tem uma história por trás. Exemplo, você vê um casal discutindo aqui. Tá, aí você chega, eu vi os dois brigando. Tá, mas o que está por trás daquela briga? O que está por trás daquele momento, daquela dificuldade? Então, nós precisamos aprender a ir lá e conhecer o que está lá, porque conhecendo o que está por trás, nós vamos poder então pescar essa pessoa, nós vamos poder então cuidar dessa pessoa, e é poder ajudar essa pessoa e levá-la até o Senhor Jesus. E a partir daí, começar o processo de mudança, transformação e libertação desse ser humano. Porque é muito fácil ficar falando. É muito fácil pegar e achar que eles estão pior do que nós. Mas por que está daquele jeito? O que aconteceu? O que foi que houve? Interessante, tem uma pessoa que chegou para nós alguns meses atrás. E aí então, a gente via claramente ela tomada por um medo muito grande. E os irmãos estavam convidando ela para vir à igreja, ela tinha uma resistência. Ela queria vir, mas quando ia sair para vir, pânico, medo de sair na rua,
medo de vir para a igreja. E as pessoas perguntavam, o que aconteceu? Ela, nada e tal. E acabou que falou, não, vamos pela manhã, durante o dia. E ela veio. Aí chamei ela para o aconselhamento. Rapaz, aparecia para os irmãos apenas a resistência em vir para a igreja. Essa era a única coisa que aparecia. E porque ela ia sair para a rua, vinha o pânico. Vinha o medo de sair, de vir até a igreja. E ela mora nos bairros aqui, próximos a nós. Os bairros mais carentes. E aí então, no aconselhamento, vieram duas coisas para a gente entender o que aconteceu ali. Primeiro, que ela tinha um filho só. Garoto de 23 anos. E o garoto saiu de casa e ele não voltou mais. Saiu procurando o pai, 2 a 3 dias depois, achou ele lá no Nina. Tinham matado o rapaz. Pronto. Passado algum tempo, quando ela estava começando a recuperar, o mínimo, não recupera, não tem jeito, começando a recuperar um pouco para sair para a vida, ela contando, num domingo, à tarde, solão quente rachando, e a casa da mãe dela tem as escadarias assim, e aqui tem várias vielinhas desse jeito, que você sobe pelas escadas, o morro, e a escada da mãe dela, a casa ficava bem no meio dessa escadaria. E aí então, eram as 4 horas da tarde, e ela subiu e ficou ali, perto da casa, ou seja, em frente à casa da mãe com a irmã. Conversando. De repente ela viu lá na parte de baixo da escada um moço parado. Estava com um amigo. Ele foi, passou perto, saiu, passou perto delas, boa tarde, tal, e subiu. Eles estavam bem no meio aqui da escadaria. Quando dava no final da escadaria em cima, tinha uma rua. E ela foi então, falou, mãe, eu vou lá em casa, depois eu volto. E ela começou a subir a escada. Quando ela começou a subir a escada, que estava chegando no final da escada, aquele moço que deu boa tarde, que passou, estava vindo com outro moço. Quando ela olhou para trás, o camarada que estava no pé da escada, subiu correndo, com a pistola na mão. Rapaz. Subiu correndo. Ela já estava no finalzinho da escada, chegando na rua. Aquele moço que deu boa tarde, foi atrás do moço lá, fingindo de amigo, foi lá buscar o camarada para que o que estava no pé da escada matasse ele. E o camarada que estava no pé subiu correndo com a pistola. Quando ele apontou e ia para atirar, ela estava bem perto do moço que fora trazido, o moço foi e agarrou ela. Abraçou com ela. E o camarada chegava, apontava a pistola para ela. Porque ele ficava escondido o tempo inteiro. E aí o cara falava, ia colocar, ele botava do lado de cá e começou, rodando o tempo inteiro. E o camarada foi, correu para pegar ele por trás, ele rodava, a minha irmã em Cristo aqui, rodando ela. Quando chegou um determinado momento, ela contando, que ela não via mais nada, aquilo ali totalmente em crise, em pânico total, ela não via nada do que estava acontecendo, totalmente abalada, de uma hora para outra ela só viu o estampido, foi pum! O camarada fez aqui assim, levou a cabeça, no que levou, o cara acertou bem na testa dele. E ela só viu estampido no ouvido dela. E disso, quando ele caiu agarrado com ela, ela foi e bateu a cabeça. E bateu o lado aqui, no meio fio, furou esse lado aqui dela aqui.
E aí o camarada chegou para tentar, e mesmo com a tirada nas costas, ele agarrado com ela o tempo inteiro. E aí quando ela viu aquela situação, era furada aqui, ela foi e conseguiu levantar. Passou por cima do camarada e tinha uma porta, ou seja, um portão aberto. Ela chegou e bateu no portão e viu uma senhora de lá que abriu a porta. Quando ela viu o sangue dela correndo, porque o sangue do moço também espirrou nela, a mulher foi e caiu desmaiada. Olha para você ver. E ela apagou. E todo mundo pensou que ela tinha sido atingida. E aí, de uma hora para outra, ela só vê, diz assim, que só ouve longe, que o camarada deitado e o cara chegou e acabou de fazer o serviço. Nisso pegaram ela, levaram para o hospital, fizeram o que tinha que ser feito. A partir daí, correu lá, entre os vizinhos. Você viu o rosto do assassino e do moço, e ele vai voltar para te matar. Gente, isso tem 5 anos. E ela não conseguia vir nem para a igreja, porque ela saía na rua, aquilo estava lá, ó, para trabalhar, terrível, porque a cena estava o tempo inteiro na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, trazendo pânico. E aí Deus foi e abençoou, fez a intervenção, o Espírito Santo foi, curou, tirou aquilo, aquelas marcas do assassinato do filho e dessa situação que ela ouvia os estampidos ainda na cabeça de quando o moço foi atirado ali na frente. Interessante que a gente conversando e anotando aquilo ali, ela falando, e ela via as cenas claramente, revivendo aquelas cenas. São essas pessoas que temos que dar a vida por elas. Porque tem uma história por trás. Tem um manto de sofrimento por trás. E a igreja precisa ir até esse sofrimento. E resgatar essa pessoa. Para dar dignidade a essa pessoa. Para começar a devolver a vida para essa pessoa. Para devolver. Lembra aquela senhora que eu contei? Que aos 9 anos foi estuprada? Quem lembra? Quem lembra? Hoje de manhã ela estava aqui na igreja. Meu Deus, como é outra pessoa, viu, pastor Miller? O marido, o filho, reconciliou, ajustado. Mas a igreja estava lá. Mas para que nós pudéssemos fazer a intervenção, teve uma irmã, mais precisamente a Maria Antônia, que foi lá, porque Jesus deu a vida dele pela Maria Antônia, e a Maria Antônia foi lá e deu a vida, trazendo essa irmã, e ela ouviu, nós contamos, ela pegou a história dela, e o Espírito Santo veio, e pôde mexer e transformar a vida dela. Tem gente que acha que transformação é mudar o cabelo, é fazer uma maquiagem, tipo que aparece na televisão. Não, isso é o que tem menos importância. O que precisa mudar é o espírito dela, é a alma dela, é o coração dela, é a visão dela. E o único jeito é Jesus. E o único jeito de entrar Jesus é que nós precisamos ir lá. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Vamos colocar de pé então e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Talvez, ou talvez não, é de fato, a coisa mais delicada e mais difícil na igreja é o aconselhamento. Parar diante de uma pessoa e ouvir aquela história. Com graça, com coração, com tudo que tem direito. Mas, gente, não tem coisa mais especial que isso. Por quê? Porque ir lá e conhecer aquela história, você pode vir de lá e vir reconstruindo os fundamentos daquele ser humano. Então você vai ter que dar sua alma, seu espírito, seu coração, seu tempo, seus ouvidos, o seu ouvir com qualidade, o seu ouvir com tudo que tem direito ali. Ouvir, ouvir e ouvir. Interessante que outro dia, para a gente orar, eu ouvi uma história tremenda aqui. Pode falar, porque ela está aqui, então está fácil. Minha amiga Jeane, cadê minha amiga Jeane? Está ali, né?
Lembro claramente quando a Rose, cadê a Rose? A Rose trouxe Giane. Aí eu já tinha parado para ouvir a Rose, né, Rose? Tinha ouvido a história toda de Rose e tal, e Deus fez uma obra, né, tremenda. Aí depois veio a Giane. Que história interessante de se ouvir. Aí Deus deu a graça que a gente pôde fazer as intervenções, foi ajustando. E ela trabalha no posto de saúde aqui, no Nordeste. E ela contando que os colegas agora, porque ela também já está no 7º semestre de psicologia, os colegas agora, e tanto o chefe agora, acontece algumas demandas, correm para ela, e ela está emprestando o seu ouvido, emprestando o seu coração, emprestando a sua alma, para ouvir, para ajudar aquelas pessoas. Mas sabe por que ela pode ajudar? Porque alguém foi lá e ajudou. Alguém foi lá e ajudou. Eu me lembro claramente um casal aqui da igreja, chegou final de 2018, em crise, 18 para 19, antes da pandemia, numa crise no casamento, a mulher querendo acabar, separar, a mulher brava, terrivelmente. Mas como é que ela veio parar aqui? Porque alguém foi lá e se deu por ela. Paulão mais a Mônica, que tinha recebido um investimento no relacionamento, no casamento. Vocês conhecem a história deles, né, Paulão? Quanta dificuldade foi, né, Mônica, para restaurar o casamento. Gente, o casamento dos dois hoje, não sei, você vê assim, tem dia que eu nem acredito quando eu lembro desses dois. Paulão mais a Mônica. Às vezes eu nem acredito, falo, gente, não é possível que aqueles dois que passaram por tantas intempéries, achando que separar, acabar com o casamento era a saída. Várias vezes eu ouvi isso eles falando. Estou falando com eles porque eles estão aqui. É testemunho, gente. O importante não era o que era, o importante é o que é hoje. Hoje está lavado. E aí, quando aquele casal estava totalmente em crise, um casal de muitos anos casado, casamento querendo jogar para cima. Aí eles foram lá, pegaram os dois, Paulão e a Mônica, foi dar a vida deles para eles, vamos lá para a igreja. E começamos a trabalhar. E hoje está aí o casamento restaurado, a coisa fluindo, uma bênção de Deus. Mas alguém teve que se dar. Alguém teve que se dar. E é assim que funciona. Tem uma aluna lá da UF, passou agora, né? Curso de medicina. E aí, como houve investimento na Rose, a Rose vem trazendo a amiga que está ali junto. E é isso que nós precisamos fazer como igreja. Nós somos ajudados. Jesus foi dado por nós. E nós devemos dar a nossa vida por outros. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Levantem suas mãos agora. Levantem suas mãos agora. Orem comigo agora e fala: Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço e eu te adoro. E eu lhe digo, ó Deus, assim, Senhor, como o Senhor deu a Jesus para morrer por mim, para me salvar, meu Deus, em João 3,16 diz isso, mas 1 João, ele diz que assim como o Senhor foi dado para me salvar, eu devo dar a minha vida para que outras pessoas sejam salvas, curadas, libertas, saradas, transformadas. Fala, ó meu Deus, me leva a ser um pescador de homens. Meu Pai, eu quero pescar homens e mulheres que estão em apertos, os traidores, os ingratos, os avarentos, desobedientes, a pai e mãe, não importa como esteja, meu Deus, nesta semana, coloca essas pessoas no meu caminho, e ao colocar, que o Senhor coloque as palavras nos meus lábios, para que eu fale que o Senhor pode, deve e vai
salvar, curar, libertar, transformar. Fala, ó meu Deus, me ajuda, me dê essa graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção. Sonda-me, Senhor. Espera aí só um instantinho, só um minutinho. Interessante ouvir essa canção. Sabe quem estava cantando ela? Maria Gadu. Maria Gadu. Maria Gadu é uma cantora secular. E ela é assumidamente lésbica. E aí o que aconteceu? Ela foi e cantou essa música. E estava inclusive na Isto É, dizendo que ela estava cantando uma música da Aline Barros. Na verdade essa música é do Anderson Freire, né? Mas quem canta é Aline Barros. Todo mundo conhece. E ela estava cantando a música. E alguns chegaram e falaram bonito. Mas teve uns outros que entraram lá, ou seja, que são evangélicos, falando, mas vem cá, você por acaso se converteu para estar cantando essas músicas? Por acaso você deixou de ser lésbica? Uma falta de, né? Deixa eu dizer um negócio para você. O que não pode é a Aline Barros cantar as músicas dela. Que aí não combina. Mas qualquer pessoa, gente, seja ela, não importa a opção que ela tenha na vida como afeto, não faz diferença. Não importa se é os cantores lá de Goiás que estão fazendo isso, que estão cantando as músicas nossas do Senhor, deixa eles cantarem. É nisso daí que o Espírito Santo vai. É ou não é? Sim ou não? Deixa eles cantarem. Vem cá. Aquela música é do... Não é dele não. Não é da Aline Barros, não é da Anderson Freire. É do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa música não é deles não. Ainda que eles usem como compositor para ganhar, porque realmente ser artista tem que gastar muito. Mas deixa eu dizer, qualquer pessoa do mundo. Interessante, tem aquela música do Regis Danese. Entra na minha casa, a gente começou a cantar. É o melô dos botecos. Tudo quanto é boteco cantava. Deixa cantar. O cara está bebendo, deixa cantar, meu amigo. As músicas de Deus, que bom que o Espírito Santo, que o Evangelho está lá, na Maria Gadu e nas outras Maria Gadus da vida. Que o Senhor abençoe aquela mulher, abençoe aquela moça, abençoe, porque o Espírito dela precisa encontrar com o Espírito Santo. Sim ou não? Levantem suas mãos, vamos orar por Maria Gadu. Ore comigo e fala, Senhor Jesus, Maria Gadu está cantando esta canção como um farol. Ah, meu Deus, que ela não possa ter cantado por cantar, mas em todos os shows que ela for, que ela cante. Mas quando estiver cantando, Espírito Santo entra na alma, entra no espírito, entra no coração daquela garota e alcance o público dela em nome de Jesus. Agora vamos cantar. Mesmo, conversa, rapaz. Enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Inclusive eu vi o Luan Santana cantando essa música também, gravou. Tem um punhado de artistas seculares, gente, que estão hoje, eles continuam cantando secularmente, mas estão pegando os principais sucessos nossos e cantando. Deixa as pessoas. Gente, rapaz, quem você acha que está colocando o coração desses artistas para cantar essas músicas? Lá é reduto do maligno, gente. O próprio Espírito Santo vai, toca e fala. O cara grava, depois ele vai lá no meio do show e canta. Lá no meio, você acha que o Espírito Santo perde tempo? Lá no meio, tem lá 1, 2, 10 pessoas que o Espírito Santo lá no meio. E o cara na hora de contar, eu converti num show do Luan Santana. Rapaz, que maravilha. Deixa o Espírito Santo, que o Espírito Santo não tem barreira não. É ou não é? Oxe, rapaz, para você ver que não tem. O Espírito Santo, ele não foi lá na casa de Raabe. Raabe era o quê? Gente boa, né? Menininha ela. Mocinha, era o que mesmo? Prostituta, meu irmão. Espírito Santo, rapaz, quantas casas tinha naquele lugar lá, pastor Miller? Levou os 2 espias para onde? Por quê? Porque o Espírito Santo não tem preconceito. O preconceito está aqui, ó. O Espírito Santo foi lá e falou, vai na casa. Mas não presta, Senhor, não presta? Não presta para você. Tanto é
que ela foi nada mais nada menos, gente, que a avó de Boaz. Boaz casou com Ruth, a Moabita, e era a avó de quem? De Davi. E se você olhar na linhagem de Jesus, está lá a dona Raabe lá, ó, na linhagem de Jesus. Jesus descendeu de uma prostituta. E aí, como é que fica? E aí? Então deixa o Espírito Santo trabalhar. Pode gravar, moçada do mundo. Pode gravar tudo. Nós não podemos é que os nossos cantores cantem as músicas deles, para não trazer o tinhoso. Mas, gente, eles cantar nossas músicas, deixa fluir. Podeis assentar, por favor. Tomara que cante mesmo. Tomara que cante mesmo. Outro dia eu ouvi o testemunho, foi do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O cara está convertido mesmo, gente. Porque a esposa dele é convertida. E o camarada tinha um casamento, já tinha casado um punhado de vezes, né? Lascado. Aí casou com uma mulher firme. E ela que põe cabresto mesmo no negócio. Mulher sábia edifica, né? O cara converteu, tá firme. Padrão de casamento, criação, mudou tudo completamente. Então tá uma bênção. Aquele moço, graças ao bom Deus. E nisso o Espírito Santo vai fazendo. Nós vamos tirar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Olha, lembrando, gente, que durante a pandemia nós estávamos pagando 4 mil do aluguel, né? Porque o pessoal tinha feito o acordo e agora voltou para a normalidade. 7 mil reais. E além do mais, nós tivemos mais 600 de aumento de despesa. Por quê? Não é despesa, né? É investimento que o nosso guarda aqui na porta. Então é 600 a mais. Então aumentamos mais 3.600. Naturalmente. Então é muito importante os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que possamos arcar com as nossas despesas gerais. Em nome de Jesus. Seu Carlos, ali ó. A Jéssica ali. Pronto? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o pessoal aqui. Quem está aqui? Maria Auxiliadora. Márcia Rodrigues. A Marcinha aqui falando aqui que a primeira vez que Deus falou com ela foi com a música do Roberto Carlos. Rapaz, converter com o Roberto Carlos, a unção estava lá mesmo, viu, Marcinha? No mínimo foi Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. No mínimo foi essa, né? Já pensou, era assim? Uma pessoa está lá no meio ouvindo um show, vendo a música do Roberto Carlos e o Espírito Santo tocar? O Espírito Santo é muito mágico, né? Já pensou? Marcinha está escrevendo aqui, que coisa maravilhosa, né? Rosilene, boa noite. Amém, obrigado Maria Paula, Deus abençoe. Conceição, Luciana Almeida, saudade Luciana. Deus dete, Carol Gonçalves lá de Goiânia, Deus abençoe. Abençoe o Douglão também, graças a Deus. César do Pão, Deus abençoe Cezão. Josineide, família. A Iris Paula também, Deus abençoe. A Ceia Guedes. Rosilene, que é isso que eu admiro o meu pastor. Verdade, o Espírito Santo dela, o Espírito Santo precisa tocar nela, é isso mesmo. A Dilma Cajada, a Dilminha, Vilmair Mendes, Antônio Diogo, Deus abençoe vocês. Vânia Oliveira Fontes, Tássio Santos, uai Tássio está aqui vendo aqui também. Falando isso, o Tássio casou ontem, gente, aqui, né? Vemos a cerimônia de casamento ali. Glória a Deus. Glória gloriosa. Orem comigo agora e fala: Senhor Jesus, que o Senhor, dia a dia, hora a hora, possa abençoar minha área financeira, me levando a crescer, a avançar, a estar e entrar no melhor, em nome de Jesus. Fala: ó meu Deus, me abençoe, em nome de Jesus. Podeis trazer, por favor, e coloquem no gasofilácio. Por onde eu for a sua bênção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos,
prosperará, a minha entrada é minha saída, bendita será, sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei meus celeiros certamente que encherão, na minha casa terá sempre tua provisão. Possuirei, pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, da minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, da minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Glória a Deus. Vamos colocar de pé, eu quero abençoar. Lembrando que então, terça-feira, gente, não se esqueçam, tá? Culto especial, meu aniversário de conversão, 35 anos, maravilha, oh glória a Deus, coisa boa. Perguntaram para mim certa feita, bispo, e você chegar lá não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem Jesus, não tem o diabo, não tem nada, foi só ilusão. E aí? Eu falei, eu vivi a melhor vida que tinha para viver na terra. Eu acreditei numa coisa que não existia, que é Jesus. Mas deu tudo certo. Se não existisse. Mas como existe, vai estar tudo certo também, né? Ou seja, chega lá, não tem. Raquel, e aí? A melhor vida que tinha para viver era essa. Ou tem outra? Hã? Não tem outra. Se Jesus não existe, foi uma mentira, foi a melhor mentira que já me contaram. É ou não é? Mas é claro que não é mentira. Claro que é verdade. Levanta as suas mãos e ore comigo e fala, Senhor Jesus, a minha segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado e domingo, cada dia, cada hora, eu digo, serei guardado, serei protegido. Fala, ó meu Deus, coloque pessoas no meu caminho, para que eu possa ministrar, pregar, falar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, um outro detalhe, antes de nós terminarmos, se não me falha a memória, será na outra quarta-feira, agora passando essa na outra, nós teremos o seminário com a universidade da Universo, a parceria que nós ajustamos. Teremos o seminário, porque a partir daí, nós vamos ajustar para que haja o atendimento. Várias pessoas estão precisando de atendimento especializado, e essa parceria com a faculdade vai nos ajustar para que nós possamos colocar pessoas nossas para os tratamentos psicológicos lá. E nisso, só para você ter uma ideia, pelo fato de termos essa parceria, desde o semestre passado, ou nós falamos da Helbot, ou nós falamos da Helbot, ou nós falamos da igreja, e diariamente estamos falando. Sexta-feira passada, agora eu tive um tempo com o meu professor, ou seja, para a questão toda que trabalha na hora de fazer os atendimentos. E só estava eu e ele. E ele foi perguntando, gente. Tive o privilégio de destrinchar o evangelho para ele. Então, os meus professores, eu estou pregando. Aí você fala, bispo, mas se não converter, o evangelho está pregado. E quando eu termino de falar, eu falo, Espírito Santo, eu estou fazendo minha parte. Não escondi minha fé, estou falando. O Senhor faça a sua. Faça a sua parte. Então, os professores, quem fez universidade sabe que professores e alunos são fechados de universidade. Então, é aberta uma porta tremenda para que nós possamos falar. E é de suma importância que possamos fazer, ou seja, participar do seminário que será pelo Meet, ok? Aquele nosso. Eu vou estar enviando para vocês chamada essa semana para vocês participarem junto conosco, ok? Deus abençoe vocês, até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.